Saluto il gruppo di preghiera Raio de Luz. Para você que está com a palavra, que está aí em casa, que está aí do seu lado, pega lá em João, no capítulo 20. João, no capítulo 20, no versículo 25. Vou deixar minha colinha aqui, porque hoje nós vamos tentar ser um pouco mais teológico, e eu vou precisar então olhar algumas coisas, porque são muito ricas, e a gente não pode perder aquilo que Deus tem para falar conosco, tá bom? Então vai pegando aí no Evangelho lá de João, no capítulo 20, no versículo 25, 24. Vamos pegar ali do 24 para ir do comecinho ali, né? E a palavra diz o seguinte, olha só, hein? Vamos fazer a reflexão. Tomé, chamado Gêmeo, ou Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Ou seja, olha só, Jesus, no terceiro dia, rompe com as trevas, arrebenta com tudo, e vem a luz à tona. E a Páscoa, então, é essa luz que dissipa todas as trevas, e ressuscita. Quando Jesus ressuscita, então, ele fica um tempo ainda aqui, junto dos discípulos, caminhando por aqui, né, junto com os apóstolos, se mostrando, para que as pessoas pudessem vê-lo de fato e acreditar. Em algum dos momentos ele chegou e só estavam os 11, e o Tomé não estava. E aí então, nesse momento, eles falam isso para ele: olha, Jesus ressuscitou, apareceu aqui para nós. E Tomé faz assim, os outros discípulos contaram-lhe, né? Nós vimos o Senhor. Mas Tomé disse: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, se eu não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, ou seja, Jesus estava por ali. 8 dias depois, os discípulos encontravam-se reunidos na casa, e Tomé estava com eles. Estando as portas fechadas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a sua mão, coloca do meu lado, e não sejas incrédulo, mas crê. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Palavra da salvação. Muito bem, olha só. Ali Jesus, nessa passagem, ele está mostrando a ressurreição, e a ressurreição corporal. Por quê? Quando Jesus vai até Tomé e fala: toca aqui, toca, veja aqui, é porque ele está falando do Jesus na sua natureza corporal, que ressuscitou. Ali não há um fantasma, não é um espírito, mas é o próprio Cristo em corpo, que está ali presente diante dos apóstolos e diante de tantos outros, como os discípulos de Emaús e tantos outros que Jesus então vai caminhando naquele período, até mais ou menos perto ali de Pentecostes, até a ascensão, né? Então, é muito importante que nós façamos uma análise de Jesus, e aí é legal a cristologia, quem tiver a possibilidade um dia, né, estudar essa matéria. Eu tive a graça de estudar na teologia para leigos, e é muito legal, é onde vai trabalhar muito essa questão da natureza humana e a natureza divina, e é importante nós entendermos isso. E nós vamos chegar lá para entender e ver por que é tão importante. Bom, é muito difícil, claro, a gente fazer uma separação aqui do Deus, do Jesus Deus, o Jesus divino, com a sua humanidade nos seus atos. Mas, em alguns momentos, nós podemos ter uma clareza daquilo que Jesus está falando, da sua natureza.
Então, nós sabemos que Jesus é 100%, sempre fala isso, né? 100% homem, 100% Deus. Ou seja, Jesus tem uma natureza humana e uma natureza divina em si só. Sem pecado, porque é Deus, mas vestido de toda a natureza como nós. Quando fala natureza humana, é aquele que sente dor, que chora com um amigo que morreu, que se compadece com aquele que está doente, que sente os sentimentos que eu e você nós temos. Quando nós falamos da natureza humana de Jesus, é alguém que se vestiu do mesmo jeito que nós estamos vestidos hoje, com essa natureza humana que nós somos. Então, quando Jesus fala assim, quem vê o Pai, quem me vê o Pai, porque somos um, ele está falando o que aqui? Da sua natureza divina. Olha, eu e o Pai somos um, somos iguaizinhos. Então é a divindade de Jesus que está ali sendo colocada para que nós começamos a entender um pouquinho a sua natureza divina. Que Jesus, apesar de ser um homem e estar caminhando conosco, ele tem a sua divindade, porque ele é o Filho de Deus. E quando ele fala que o Pai é maior que eu, ele está falando o quê? Da sua natureza humana, para mostrar para nós de que ele, sendo homem, ele, sendo Deus, tem uma natureza humana enraizada nele. Então, as duas naturezas, né, em Jesus. A natureza de Deus, ou Deus tem uma natureza, assim, nós podemos dizer melhor assim, Deus tem uma natureza que é imutável. E aqui é importante a gente entender. Ou seja, ela não muda, é uma natureza imutável. Diz a Escritura assim, que nele não há sombra de variações. Ou seja, Deus simplesmente é. Ou seja, se não há sombra de variações em Deus, ele é imutável, então tudo aquilo que é variável faz parte o quê? Da natureza de Jesus, natureza humana, da natureza humana de Jesus. Então, quando nós falamos de nascer, morrer, nascer de novo, isso tudo é variação, é mudança. Então, isso ele está relacionado à natureza humana de Jesus. Portanto, quando nós falamos da paixão, morte de Jesus, ressurreição de Jesus, nós estamos falando de algo mutável, de variações. Então nós estamos falando aqui da natureza humana de Jesus. E olha como que isso é importante. Porque quando Jesus está no caminho, nós estamos nessa caminhada quaresmal, né? E aqui é o momento da ressurreição, o ápice, até porque, né, não podemos deixar de dizer que a ressurreição é o ponto, é o cerne, é o ponto primordial da nossa fé cristã. Todo cristão, ele crê na ressurreição. Tem pessoas que têm alguns credos que falam de Jesus, mas não crer na ressurreição. Então, vê Jesus como um grande mestre, um grande homem, mas não como o Cristo ressuscitado. Nós, cristãos, todo cristão, ele professa a ressurreição. Então, quando eu não consigo discernir bem ainda sobre ressurreição e reencarnação, estou confuso porque eu ainda não decidi se eu sou cristão ou não. Ah, mas eu gosto de Cristo. Gostar de Cristo, legal. Eu gosto de um monte de gente que é bom, né? Mas seguir a Cristo, ser cristão, tem que ter uma decisão e uma certeza naquilo que está vivendo. E a ressurreição é então o nosso cerne, é o nosso ponto principal da nossa fé. E é por isso que nós estamos falando sobre ela hoje, porque nós estamos vivendo esse momento fortemente. E aí então, quando nós falamos dessa natureza humana, que aí então ela é variável, e que nós falamos então dessa caminhada, que começou, que tem desde quando ele nasceu, claro, mas que nós vivemos aqui no Raio de Luz, nesses últimos grupos de oração, que nós viemos lá da agonia, né, desde a paixão e morte de Jesus, nós estamos falando então de uma natureza humana. E o que é importante nisso? É importante que, quando Jesus passa por tudo isso e não desiste, é porque ele está se vencendo como natureza humana. Porque se fosse Deus, a parte divina seria muito fácil. Para Deus é muito fácil vencer. Mas Jesus precisava vencer
todos os ataques de Satanás, todos os ataques do diabo, todos os ataques das trevas, com a sua natureza que ele veio ao mundo para vivenciar, para poder dizer assim: eu venço e vou levar vocês junto comigo. Então ele é chamado o primogênito dos mortos. Lá na Escritura vai dizer o seguinte, que ele é o primogênito de muitos irmãos. Ou seja, a partir de Jesus, da ressurreição de Jesus, nós todos podemos também em Jesus ressuscitar. E ressuscitar aqui é muito interessante, porque na nossa teologia, principalmente católica, nós estamos falando de ressuscitar, não é simplesmente uma ressurreição da alma, mas é ressurreição do corpo, é ressurreição da carne. Mas como isso? Pois é, isso é muito teológico e profundo, mas é verdadeiro. Olha só, nós somos compostos de alma e corpo, certo? Quando nós rezamos o creio, e aí é uma doutrina católica, aí não quer dizer que são todos os cristãos acreditam na ressurreição. Nós católicos acreditamos na ressurreição da carne. Na ressurreição da carne, do corpo. Quando rezamos o creio, aquele que é o mais curto, não o mais comprido, mas o mais curto, ele vai dizer da ressurreição da carne, da ressurreição do corpo. Ou seja, nós temos alma e corpo. Então, o que nós vamos ressuscitar? A alma já é eterna. Deus já nos fez eterno. E quando Ele vem para nos ressuscitar, Ele vai nos ressuscitar o corpo em glória, assim como o corpo de Cristo, que é um corpo glorioso. E aí, então, nós podemos olhar e entender quando Jesus, ele é o Verbo encarnado, né? E que habita entre nós. Jesus, o Verbo encarnado, aquele que se encarna, que tem o corpo. Então, quando ele ressuscita, quem ressuscita? O corpo de Jesus, a natureza humana de Jesus, porque Deus não morre. Apesar de algumas vezes, por causa de não fazermos a distinção, porque é muito difícil, como eu disse, você dividir a divindade da humanidade, apesar de não fazermos a distinção e até falarmos algumas vezes, morreu, né, na liturgia, morreu Deus na cruz, mas Deus não morre. Ali é a natureza humana que morreu e ressuscitou, né, logo em seguida, vencendo toda a morte. E aí, então, por isso, esse momento de Jesus ficar mostrando aqui, ó, é meu corpo, está vendo aqui, ó? É meu corpo que ressuscitou. Não é um fantasma, é meu corpo que está aqui. Então, o que ressuscita é a humanidade de Jesus. E é interessante, porque olha só, quando Jesus, então, vence as tentações, é como falar para nós assim: se eu consigo, você também consegue. Quando Jesus caminha, né, nessa caminhada de subir o Calvário, de se doar a nós, quando Jesus está na direção, rumo à salvação, ao plano de salvação, é como se ele dissesse o seguinte: olha, você também pode, eu estou abrindo o caminho. O amor, e nós podemos dizer que o ato de se doar na cruz é o ato ápice de amor de Jesus pela humanidade, por mim, por você. É o tanto que Jesus nos amou, né? Vai dizer assim que você aí que está me vendo agora, que está ouvindo, você vale o sangue de um Deus, porque o sangue de Cristo que jorrou todinho na cruz é por amor a mim, por amor a você. Mas esse amor, ele gera um sofrimento, não é verdade? Porque olha só, analisa comigo, Jesus, ele está amando, e amando, ele está apanhando, sendo coroado, ele está carregando cruz, e ele é crucificado. Isso tudo é muito sofrimento. Mas o amor é sofrimento? Quando o amor, ele vem e se encontra ao que nós estamos vivendo no mundo hoje, ele vai nos dar um resultado de vitória, como Jesus mostra com a ressurreição e com a vida. Porém, o caminho muitas vezes é tortuoso, o caminho muitas vezes é de sofrimento.
quando o amor se encontra. Por exemplo, Deus, ele vem e ele fala assim para nós: não roubarás. Aí nós vamos lembrar assim, o brasileiro, né? Nosso país, que todo lugar existe algum desvio, até mesmo desvio de pessoas que estão morrendo. Tem pessoa precisando de um oxigênio, outro está desviando para poder tirar dinheiro. Tem pessoa morrendo por uma falta de um aparelho, tem alguém desviando o dinheiro que era para comprar aquele aparelho. Como é que o amor, que é antagônico, contrário a isso, vai se encontrar num mundo como esse e não vai causar sofrimento? Não há possibilidade. Porque o amor libertador, ele vai contrastar qualquer tipo de ação nesse sentido. Então, o amor de Jesus, o amor supremo, ele vai mostrar que ele nos leva à vitória, e esse sim é o objetivo. Mas que a caminhada, nem sempre, mas muitas vezes, aonde ele se encontra, ele vai causar um sofrimento para que nós possamos vencer e passar por esse caminho. Se ele se encontrar num âmbito, por exemplo, familiar, que existe muito amor, não vai encontrar um sofrimento ali, não vai gerar um sofrimento. Mas se é um âmbito familiar, onde existe muitas divergências e dores, e muitas brigas, e muitas contendas, a hora que esse amor começa a agir ali, com certeza ele vai gerar um sofrimento, porque são mudanças, até se harmonizar de novo e haver uma transformação, uma conversão. Então o amor, ele vem para nos dar a vitória, mas nem sempre o amor, ele é tudo flores, certo? Dá para entender? Então, o que nós podemos absorver disso daqui, né? Que nesse mundo que nós vivemos hoje, às vezes o sofrimento que nós estamos passando é porque Deus está nos amando de alguma forma, e o amor está transformando de alguma forma, e que vai nos dar a vitória. Talvez nós não consigamos entender agora. Talvez perder um negócio, perder um ente querido, nós não vamos entender agora, porque há uma dor da saudade, há uma dor de perder, mas pode ser que Deus esteja colocando o amor dele, e está gerando um sofrimento, mas por uma vitória, e que nós não estamos enxergando agora, mas vai chegar a hora em que nós vamos poder ver isso com muita clareza. Eu quero falar para você que perdeu um ente querido, que perdeu um filho por causa desse maldito vírus, desse Covid, não sei das quantas, que aí tem assolado a humanidade. Mas porque Deus não veio e salvou e salva a humanidade, então? Porque Ele está jorrando o amor dEle na humanidade. Mas não foi Ele que colocou o vírus. Não foi Ele que colocou a maldade no coração do humano para poder desviar verbas que poderia estar salvando gente. Desviar situações que ficam politizando para cá e para lá, e não cuida dos seres humanos. Não foi Deus que fez isso. Pelo contrário, Deus está jorrando amor, e talvez desse amor é que está contrastando e gerando alguns sofrimentos na humanidade, porque eu tenho sofrido. Mesmo que eu tenha um parente próximo que se foi, mas mesmo que não seja um parente próximo ou um amigo, teve um dia que eu perdi 3 amigos no mesmo dia. Eu fiquei mexido dentro de mim. É dor, é sofrimento, é agonia. Mas eu posso compreender que Deus está jorrando um amor, que um dia eu vou poder enxergar isso. Talvez um dia você vai poder chegar lá no céu, ou em algum momento em que Deus vai permitir que isso aconteça, um encontro na ressurreição dos corpos, das carnes, e que nós poderemos de novo nos abraçar e nos amar profundamente. Porque por mais que as trevas queiram vencer, jamais vão vencer aquilo que Jesus já conquistou por nós. Sabe, quando Jesus está subindo o Calvário, e a cada momento em que Ele está caminhando, as trevas vão vencendo, ou pelo menos, aparentemente, parece que está vencendo. Parece que ela está vencendo, só que o diabo está preocupado. Porque apesar de parecer que ele está ganhando, e que Jesus está perdendo, o Filho de Deus está perdendo, a humanidade com isso tudo vai ser dissipada, apesar de aparentemente parecer isso, ele está preocupado por quê? Porque Jesus não está arredando o pé
daquilo que é a missão dele. E isso leva a uma preocupação. Mas Jesus continua. E as trevas, então, vão tomando mais espaço e mais espaço. Ao ponto de dizer assim, que quando Jesus morre na cruz, o mundo todo é tomado por trevas. E o sábado é o sábado, apesar de nós falarmos sábado de aleluia, ele é no final, né, do sábado, por causa da mudança do sábado para o domingo. E no domingo, então, a nossa aleluia de fato e a ressurreição de Jesus. Mas o sábado é aquele momento da dor, do silêncio, onde tudo parece perdemos. Sabe, quando um time está nos 45 do segundo tempo e ele precisa de um gol e está todo mundo já desesperado, tem uns já indo embora do estádio e quando menos se espera, alguém vai lá e faz um gol. E é isso. Aí Jesus vai lá e faz o gol da vitória. Ele conquista para nós. E as trevas que parecia que estava vencendo, morre, acaba, porque a luz ela ressurge, a luz vem à tona. Jesus, com a ressurreição, ele vem nos dar vida, vitória e esperança. E vem nos dizer o seguinte, que por causa da ressurreição, nós podemos começar de novo. E agora eu quero falar para você que tem um negócio, que às vezes está perdendo o seu negócio, ou perdeu, por causa de dívida, por causa da pandemia, porque parou de vender e você está desesperado com isso. Deixa eu dizer uma coisa para você, respira. Olhe para Jesus. Existe luz. Você está vivo. Você respira e saiba que olhando para Jesus ressuscitado, você pode começar de novo, sabia? Um dia você não começou e alcançou isso que você estava aí vivendo? Calma. Respira, creia. Há um caminho a percorrer. O amor pode até gerar um sofrimento, mas tem certeza que vai te levar à vitória. Então, calma, coragem. Olhe para Jesus e recobre essa sua esperança. Comece de novo. Você que perdeu alguém, que está querendo não viver mais também, olhe para Jesus. Jesus ressuscitou. E vai nos levar também. Um dia, todos nós vamos estar juntos. Até lá, viva seu luto, claro, com todo respeito. Há uma dor. Mas olhe em volta de você outras pessoas, talvez outro filho, talvez o marido que precisa de ainda da sua força, de você mulher, de você homem, de você pai, para continuar a vida, para juntos um dia chegarem lá e se encontrarem todos, e se abraçarem e se amarem. Essa é a ressurreição. É crer no Senhor Jesus e viver fielmente aquilo que Ele está nos colocando. A misericórdia de Deus é boa. E aí as pessoas vão falar, mas se a misericórdia de Deus é boa, por que Deus então deixa tudo isso acontecer? Porque, como eu disse, quando a bondade de Deus, o amor que é Deus, se encontra com aquilo que no mundo está vivendo hoje, é muito difícil de não acontecer o que está acontecendo nesses sofrimentos. Não dá. Não tem como, Deus não vai intervir. É uma decisão nossa, é uma escolha de cada um. Mas Deus vem amando. Imagine o seguinte, uma energia, a energia não é boa? Ela é boa. Olha só, por causa da energia, nós estamos podendo falar com vocês, chegar até a sua casa, ser transmitido, sair um som. Por causa da energia, quantos aparelhos bons na sua casa têm funcionado, têm gerado, outras coisas, é boa. Mas vai lá na energia e coloca o dedo na tomada, ou pega num fio, a energia é boa, mas ela pode torrar alguém também, dependendo como você pega e onde você pega. Portanto, a misericórdia é boa, e a misericórdia salva, e Deus é profundamente misericordioso conosco, e não vai mudar isso. Mas quando encontra o mundo do jeito que está, a misericórdia de Deus, ela vai nos ajudar a nos colocar no caminho. Mas olha, Deus diz, não roubais, não matais. E as pessoas continuam valorizando o aborto. Não matais, continuam valorizando o aborto, matando pessoas, matando o pai, matando o filho. Quando o amor encontrar esse caso, essa situação,
para que ela seja transformada, com certeza acontece dor, sofrimento, calvário, cruz, morte na cruz, mas a certeza de que no final, as trevas vão pensar que está vencendo na sua vida, mas vem Jesus e dá o ponto final da ressurreição e da vitória. Mas para você que está aí, vivendo esses dias, esses momentos, sabe, essas situações difíceis, olha, a nossa humanidade que vive isso, né? Nós temos que olhar para o Cristo. O Cristo que, quando nós olhamos para a cruz assim, né? Jesus não está mais aqui, mas é apenas a cruz, porque Jesus ressuscitou e saiu dela. Mas quando nós olhamos para a cruz, nós cristãos não olhamos com aquela cara de tristeza e dor. Claro que isso foi uma dor, mas nós olhamos para lembrar o quê? Foi nessa atitude extrema que o amor venceu, que Jesus ressuscitou de corpo, e que há de nos levar também um dia, com toda a nossa carne, mas que até lá, nós precisamos ser um novo Cristo para outras pessoas. Quanto mais nós colocarmos o mundo no eixo, menos sofrimento para uma conversão ou para chegar no céu nós teremos. Então, quando nós ajudamos o outro, todos se beneficiam. Isso é o amor. Ajudar o próximo, ajudar o irmão, isso daqui vai fazendo com que todos se beneficiam. Você que perdeu alguém, você que vive esse momento então de falência, de perda de emprego, não sabe o que fazer. Meu querido, é um momento tortuoso, difícil. Estamos aqui, queremos rezar por você, mas tenha certeza de uma coisa: Jesus é a vitória. Não largue dele, não largue, fique com ele, seja pregado na cruz se for preciso com ele, porque eu posso te garantir, a vitória virá. Pode ser amanhã, daqui 1 ano, 2 anos, ou na sua eternidade, mas tenha certeza, a vitória já foi conquistada por Jesus, porque Ele ressuscitou. E agora você e eu somos novos. Aí onde você está, feche seus olhos, reze agora. Peça que essa vitória possa alcançar, te reerguer de novo, te reanimar, possa te fazer ter vontade de começar de novo, ter uma nova esperança, começar um bom negócio de novo, começar uma família, cuidar dos seus, cuidar dos outros, te fazer mais humano, mais próximo da humanidade. Se essa pandemia pudesse deixar um legado, que deixasse um legado de amor um com o outro e não da maldade que possa estar vivenciando por aí, mas que possa ser plantado esse amor, o amor salvífico de Jesus no nosso meio, um amor de ressurreição, de podermos gritar: eu sou vitorioso, e mesmo na dor, mesmo enfermo, eu continuo um soldado em pé e continuo com o Cristo vivo, porque eu não o largo, eu não deixo, eu estou contigo, Senhor. Senhor, chega até essas pessoas que estão desesperadas. Senhor, toca essa pessoa agora que está em casa com desejo de morte, Senhor, que há uma profunda agonia, uma profunda angústia, e eu me reporto à tua agonia lá no horto, Senhor. Que tu possas agora acolher essa pessoa. Tu sabes o quanto é difícil estar agonizando, o quanto é dolorido, o quanto essa angústia sufoca. Jesus, por favor, Senhor, eu te peço, vai e abraça essa pessoa, cura essa pessoa agora, ame essa pessoa, ajude a sair desse sentimento de angústia, de agonia, Senhor. Ajude, Senhor. Senhor, essa pessoa que agora tem sentido que a sua carne tem sido arrancada, porque seu filho se foi, porque seu pai se foi, porque um marido se foi, porque um parente se foi, um amigo muito próximo se foi, como que arrancado um pedaço de si. Eu me reporto, Senhor, agora ao flagelo, Senhor, ao momento onde tu foi flagelado, arrebentado por cada um de nós. Deus, tu sabes o quanto isso é duro, dói, Senhor, dói, Senhor. Então vá até essa pessoa agora, ame-a, Senhor, cure-a, Senhor, toque na alma, no coração dessa pessoa, Senhor. Essa pessoa agora que sente a sua cabeça doer, que sente a sua cabeça pesar,
que tem estado desanimada, com uma depressão, Senhor, com uma desesperança, falando assim: ninguém, não tem mais jeito, ninguém é por nós mais. Senhor, eu me reporto agora ao momento da coroação, onde cada espinho era cravado na sua testa. Que dor, Senhor. Tu sabes o quanto dói dessa pessoa. Alcança ela e cura, Senhor. Restaura ela, Senhor. Ama essa pessoa, levanta essa pessoa, Jesus. Senhor, aquela pessoa que está caminhando e tem caído com o peso da cruz que está carregando, cruz familiar, Senhor, tantas dificuldades, tantas dores. Deus, eu me reporto no momento em que tu caminhavas no Calvário, rumo ao cume, e caiu, Senhor, 3 vezes, com a cara no chão, se arrebentando, e com aquela cruz pesada. Senhor, ajude esse meu irmão, ajude essa irmã, ajude, Senhor, esse seu irmão. Ajude, Senhor Jesus. Tu sabes o quanto é difícil, até tu precisares de um sirineu. Deus, ajude a carregar, a não desistir, mas se levantar mesmo na queda e começar de novo e ir até o fim, Senhor. Senhor, para aquele que se sente morto, acabado, nada mais tem jeito, só ir embora daqui. Senhor, me reporto à tua morte e morte de cruz. Deus, ajude essa pessoa que está sentindo ser cravado nos punhos, nas mãos, nos pés, que tem sentido uma lança ser cravada do seu lado, assim como tu sentiste de tanta dor, Senhor. Quanta dor esse coração, essa alma, Deus, está difícil de suportar. Ajude o Senhor, ame o Senhor, cure-o agora, Senhor. Derrama a tua graça, teu amor, tua misericórdia. Senhor, eu me reporto, todos esses e mais a humanidade, e todos nós, eu me reporto ao domingo de Páscoa, a passagem, Senhor, para a vida nova. Eu me reporto, Senhor, todos esses, toda a humanidade, todos nós, a ressurreição. Nós ressuscitamos contigo, Senhor. Tu és o nosso Deus vitorioso e estamos contigo e assumimos para nós também essa vitória, Senhor. Bendito seja, Senhor. Bendito seja, Senhor. Bendito seja, Senhor. Glórias a ti, Senhor. Amado sejas tu, Senhor, Deus vitorioso.